Olá pessoal, meu nome é Marco Ferreira, sou defensor de trânsito, estou falando da cidade de Piracicaba, São Paulo, e eu queria fazer aqui uma breve consideração sobre a possibilidade de haver uma organização criminosa dentro dos órgãos de trânsito. Já foi levantada esta questão e está ocorrendo um processo judicial, onde o Ministério Público pretende mostrar que não há uma organização criminosa dentro dos órgãos de trânsito, e eu pretendo mostrar que não há só uma, mas muitas organizações criminosas dentro dos órgãos de trânsito. Mas eu queria, na realidade, esse bate-papo é mais para ver se tem cabimento haver ou não uma organização criminosa dentro dos órgãos de trânsito. Então vamos ver, segundo a Lei 12.850 de 2013, Lei Federal 12.850 de 2013, a definição de organização criminosa. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Vamos fazer uma breve interpretação, colocando essa lei nos órgãos de trânsito. Vamos ver se vai encaixar, vamos ver se vai dar certo. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Então vamos lá. Autoridade sobre a via. Uma vez que o trânsito é municipalizado, o secretário de trânsito, de qualquer cidade, não estou falando da minha cidade, qualquer cidade, secretário de trânsito, uma pessoa. Aí você tem 3 membros da JARE, no mínimo 3. A JARE, segundo a resolução 357 de 2010, o mínimo de membros são 3. Então só que nós já temos 4 pessoas. E aí tem a autoridade responsável pelo Conselho Estadual de Trânsito, pode ser de qualquer estado, não precisa ser do meu estado, seria a 5ª pessoa. Então tem 5 pessoas, não estou colocando aí os colegiados, não estou colocando os membros julgadores de CETRAN, estou colocando esse número mínimo de 5 pessoas. Necessário que se tenha uma autoridade sobre a via, que é o secretário de trânsito, no mínimo 3 membros de JARE e mais no mínimo o presidente do CETRAN. Então, são 5 pessoas. Então, já tem 4 pessoas ou mais. Vamos continuar lendo. Estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Estruturalmente organizados são os órgãos de trânsito. E se essas pessoas dentro dos órgãos de trânsito tiverem este comportamento, então eles estão estruturalmente organizadas. Então, vamos lá. Cabe ao secretário de trânsito a tarefa de julgar a defesa prévia sobre a autuação de trânsito que ele fez no condutor, que no Código de Trânsito é chamado de infrator. Ainda que ele não seja infrator, ele é chamado de infrator. Já é um grande erro que não foi corrigido até hoje, desde 97. Então veja bem, o secretário, e aí você tem 3 membros, que é o colegiado da JARE, no mínimo 3. Tem a função de julgar o recurso sobre a penalidade, ou seja, eu recebi uma multa ilegal, recorri para a autoridade de trânsito, me defendi dessa multa, dessa notificação para a autoridade de trânsito, ele impôs a penalidade. Então ele agiu ilegalmente impondo a penalidade. Aí vai para o colegiado, 3 pessoas, e julgam segundo a vontade daquela autoridade sobre a via, e não segundo a lei, contribuem para esta estrutura organizada. E aí vai, depois saindo da JARE, do colegiado da JARE, vai para o presidente do CETRAN, que é quem recebe o recurso em segunda instância. Pode ser de qualquer estado, não precisa ser do meu estado. E aí essa autoridade que recebe, ele deixa de encaminhar para o colegiado julgar, ele, por si só, comete o ilícito, de julgar equivocadamente, não equivocadamente, mas dolosamente, precluindo o seu direito e fazendo com que você seja penalizado definitivamente, encerrando a instância administrativa de recurso de infração.
Então, está caracterizada uma divisão de tarefas e uma organização. Vamos continuar a ler, né? Ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. A vantagem pode ser o enriquecimento ilícito do órgão público ou da empresa privada que se beneficia diretamente daquela infração que teoricamente é ilegal e que foi subsidiada por todos esses membros que permitiram que chegasse ao final e o condutor, não infrator, condutor, fosse penalizado financeiramente, com pontuação na habilitação, com prejuízo de suspensão de direito de dirigir, etc. Então essa seria a vantagem. Mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Aí eu venho, por exemplo, falsificação de documento público, falsidade ideológica, são crimes cuja pena máxima é superior a 4 anos. Então, supondo-se que estes órgãos de trânsito, de maneira organizada, com unidade de desígnios, decidisse, vamos colocar, por exemplo, a multa de Zona Azul de Piracicaba. Multa de Zona Azul de Piracicaba. Vamos fazer o iter criminis, né? Não estou aqui acusando, eu estou colocando uma situação hipotética para que o doutor promotor, que adora me processar porque eu sou pobre, mas que não vê o crime do rico, quem sabe ele assista essa live, entenda o interstício, entenda o itinerário que eu estou propondo quando eu denuncio esse tipo de comportamento. O órgão estadual de trânsito, o Conselho Estadual de Trânsito, fez um parecer, emitiu um parecer, dizendo que a forma como a Zona Azul é fiscalizada em Piracicaba, Rio Claro, Araras, Santa Bárbara do Oeste, Pirassununga, Leme, Rio Claro, Limeira, essas cidades do entorno de Piracicaba, é ilegal. O órgão federal de trânsito, o DENATRAN, emitiu parecer exatamente idêntico, inclusive encaminhado para a Prefeitura de Pirassununga. Então, é ilegal a forma como é fiscalizado. Supondo-se que, hipoteticamente, eu seja autuado por fiscalização ilegal de Zona Azul, vai para a autoridade de trânsito e a autoridade de trânsito falsifica ou comete falsidade ideológica inserindo num documento público o que dele não deveria constar. Por exemplo, fiscalização por vídeo monitoramento. Isso é uma informação falsa que é inserida num documento público. Então está caracterizado o crime de falsidade ideológica, cuja pena máxima é superior a 4 anos. Eu me defendo desta autuação e a minha defesa é indeferida. E aí eu me socorro da primeira instância e recorro à Junta Administrativa de Recursos de Infrações, formada por no mínimo 3 pessoas. E demonstro que esta informação inserida no documento público é falsa, foi ali inserida para gerar responsabilização. Esses 3 membros, coniventes com aquela falsidade ideológica, portanto copartícipes, indeferem, negam provimento ao meu recurso. Este recurso sobe para o órgão superior. Aquela pessoa que o recebe alega que ou foi intempestivo, ele inventa alguma coisa, né? Ele infringe a lei, né? Porque, segundo o artigo 284, parágrafo 2º, não existe mais a intempestividade prevista no artigo 282, parágrafo 4º. Então, ele infringe a lei deliberadamente para manter esta penalidade, e a empresa que fiscaliza ilegalmente o trânsito ofere um grande lucro, um enorme lucro, um lucro bilionário, com B de bola, em cima dessas ações. Então, eu entendo, hipoteticamente, estaria plenamente caracterizada a organização criminosa dentro dos órgãos de trânsito. Mas quem sou eu? Isso aqui é só, gente, uma opinião de alguém que trabalha com defesa de trânsito, é só uma divagação, não estou aqui acusando ninguém, né? Mas no processo judicial nós vamos deixar isso mais claro, mais transparente, para que o Ministério Público não se engane tanto quanto ele se engana
pessoas tão inteligentes, tão estudadas, tão letradas, tão capacitadas, se enganam tanto contra o pobre e a favor do rico. Então, não é exatamente uma indignação, mas é uma demonstração de que quando a gente fala alguma coisa com conhecimento de causa, precisa que quem ouça isso também estude aquela situação, para que ele não fale bobagem, ou para que ele não acuse você de um crime que você não cometeu, acobertando quem cometeu o crime, ainda que sem a intenção de fazê-lo. Então, isso aqui foi a nossa divagação de hoje, com relação à possibilidade de haver uma organização criminosa, ou muitas organizações criminosas, dentro dos órgãos de trânsito, e não só no meu estado, mas em qualquer estado. Só obrigado por quem assistir e puder compartilhar este vídeo.